A história de hoje é da Elisa Moraes. Ela que nasceu em um lar evangélico, filha de pastor, mas vivia sob o regime autoritário do seu pai. Seu maior desejo era viver uma vida de liberdade, ser igual a uma amiga que ela admirava muito. Mas sua vida muda drasticamente ao se envolver com um rapaz que se dizia evangélico também. Ficou interessado nesse relato? Então fica comigo até o final desse vídeo. Retorno após a vinheta. Olá, sou a Dica Carvalho e você está no quadro Me Conte a Tua História. É novo por aqui e ainda não é inscrito? Por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui postado. E vamos lá à história. Eu não tinha ideia de como era o mundo. Não que eu fosse prisioneira fisicamente. Meu pai era muito rígido, não me deixava sair de casa, saía somente para ir à escola e à igreja. Ele controlava tudo em minha vida. Como era filha única e órfã de mãe, dizia que estava me protegendo e que eu era o exemplo para os outros jovens da igreja. Sendo filha dele, jamais podia errar. E para mim, isso era um fardo que carregava. Vivia de aparências, tinha que agradar meu pai e a igreja. Quando minha mãe faleceu, estava com 15 anos. Desde então, nunca mais fui a mesma. Era ela que muitas das vezes me livrava das tiranias do meu pai. Sentia muito a sua falta. Agora estava com 17 anos e minha vida sem nenhum sentido. Meu pai não mostrava nenhum interesse de se casar novamente. Eu percebia que na igreja havia mulheres interessadas nele. Eu até o encorajava a se casar novamente, mas ele sempre me repreendia, dizia-me que aquilo não era assunto para mim. As minhas amizades eram jovens da igreja. Alguns eram legais, mas outros eram muito chatos. Eles nem imaginavam os conflitos que carregava dentro de mim. Por ser filha do pastor, pensavam que minha vida era mil maravilhas, só que não. A maior parte do dia, meu pai ficava trancado no seu escritório, preparando o sermão, que seria ministrado nos cultos de domingo. Era muito obediente a ele, amava-o demais e procurava não trazer-lhe nenhum desgosto. Foi quando, a convite de uma moça da igreja, fui visitar uma outra igreja que era bem diferente da que frequentava. Claro que tive que arrumar uma boa desculpa para o meu pai me deixar ir. Ele confiou no que dizia e me deixou ir. Cheguei naquela igreja com a Lucinha. Pelo visto, ela era bem conhecida ali, pois todos a vinham cumprimentá-la. A maioria que estavam ali eram jovens. Quando terminou a reunião, a Lucinha me apresentou o líder da banda, uma banda muito famosa e querida por todos. Eu nem acreditava no que meus olhos viam. Um rapaz lindo e elegante. Fiquei toda trêmula quando ele me cumprimentou com um beijo no rosto. Estava totalmente deslocada. Eles falavam de tantas coisas que eu nem fazia ideia. A Lucinha sempre foi muito extrovertida. Seus pais eram liberais. Eu sempre a admirei e tinha um pouquinho de inveja dela. Pensava,
Queria que minha vida fosse igual à da Lucinha. Cheguei em casa tarde da noite. Entrei bem devagarinho, sem fazer nenhum barulho, achando que meu pai estava no quarto dormindo. Mas de repente, a luz acendeu e ele estava ali na minha frente. Levei um susto enorme e ele logo me disse: "Onde você esteve esse tempo todo?" Com voz trêmula respondi a ele: "Estava aonde havia dito, papai." Ele então dá um tapa no meu rosto e diz: "Sua mentirosa, conversei com a mãe da Sara e ela me disse que você não estava na casa dela. Agora sobe para o seu quarto, ficará de castigo essa semana e ai de você se me desobedecer." Chorei até o dia amanhecer, não dormi aquela noite. Passei o dia muito cansada e com muita vontade de morrer. Só assim acabaria com aquele meu sofrimento. Passaram-se os dias do castigo. Fui com meu pai à igreja. Estava desligada, não prestava atenção em nada à minha volta. Parecia que estava anestesiada, tamanha era a minha angústia. A Lucinha sentou-se perto de mim e perguntou-me por que havia sumido. Sem chamar muita atenção, contei tudo o que tinha acontecido. Ela então me diz: "Por que você não foge de casa, menina? Ninguém merece viver assim, não. Deus me livre. Ainda bem que meu pai não é assim." Olha, mas não fique triste, não. Tenho uma boa notícia. O Ricardo ficou super interessado em você. E todos os dias ele me pergunta por você. Fiquei muito feliz, pois também não o tirava do pensamento. Um sentimento que nunca havia experimentado na minha vida. Na igreja havia vários rapazes, mas nenhum havia despertado esse sentimento. Posso dizer que foi amor à primeira vista. Uma noite, quando meu pai dormia, aproveitei e dei uma escapada até a casa da Lucinha. Queria que ela me falasse mais a respeito do Ricardo, pois estava perdidamente apaixonada por ele. Ela ligou para ele e passou o telefone para mim. Marcamos um encontro. Teria que dar uma boa desculpa ao meu pai. Dessa vez daria tudo certo. Consegui despistar o meu pai e me encontrei com o Ricardo. Conversamos muito e ele me pediu em namoro. Aceitei de imediato. Estava muito feliz. Ia à igreja diariamente com o papai. Ele nem desconfiava que sua garotinha o estava apunhalando pelas costas. Antes eu ficava com remorsos, mas aquele sentimento foi ficando para trás e cada vez mais eu me aprofundava em mentiras e mais mentiras. Um dia cheguei até o meu pai e disse a ele que estava indo embora de casa, iria viver a minha vida longe dele. Ele olhou para mim e disse: "Se você sair por esta porta, nunca mais voltará. Te amo muito, minha filha, mas não posso aceitar sua rebeldia. Sou seu pai, sim, mas também sou seu pastor." Dei um passo para o abraçar, mas ele virou as costas e saiu. Peguei minha mala e fui embora. Fui direto para a casa do Ricardo. Ele me recebeu. Notei que estava um pouco diferente. Não parecia o mesmo. Contei tudo a ele, da conversa que tive com o papai. Cabisbaixo me disse que eu fui precipitada e que eu vi as coisas muito fáceis, que era uma menina mimada e não sabia nada da vida. Pensei comigo, como assim? Achei que ele me amava, fiz tudo isso por nós dois
Deixei minha casa, meu pai. Não, eu deveria estar sonhando. Aquilo não era real. Comecei a chorar. Ele se levantou e saiu para fora da casa, me deixando ali sozinha com meus pensamentos. Quando retornou, me impôs algumas regras e eu aceitei. Fiquei morando com o Ricardo, sem experiência nenhuma de como era uma vida conjugal. E foi aí que descobri que a minha vida com meu pai era um paraíso, comparando com a que estava vivendo no momento. Descobri que o Ricardo não era bem-sucedido com sua banda. Era um cantor frustrado, fracassado, mulherengo e muito violento. Chegava em casa nervoso e se alguma coisa não estava do seu jeito, me espancava, dizia palavras horríveis. Eu chorava e implorava para que ele parasse. Depois de alguns minutos, ele vinha e me pedia perdão, dizendo-me amar muito e que nunca mais faria aquilo novamente. Mas as agressões continuavam. Ele me traía com uma moça que fazia parte de sua banda. Fiquei arrasada, pois eu amava muito. Me humilhava na frente dela, levava ela para nossa casa e me fazia de empregada deles. Eu nada dizia. Comecei a sentir-se muito mal. Fui ao médico e, para meu espanto, estava grávida. Chorei como nunca. O que iria fazer agora? E o medo tomou conta de mim. Quando o Ricardo chegou em casa, contei tudo sobre a gravidez. Talvez ele mudaria com a chegada de um bebê, mas me enganei. Ele virou para mim e deu um soco em meu rosto, que me fez desequilibrar e cair no chão. Disse para mim pegar as minhas coisas e sair da casa dele. Ainda no chão, agarrei em sua perna e implorei a ele que me deixasse ficar. Não tinha para onde ir, que esperava um filho dele. Simplesmente ele agarrou em meu braço e foi me arrastando até a porta e me jogou para fora. Eu chorava desesperadamente. Me levantei e saí andando atordoada pelas ruas. Foi quando não dei conta de mais nada à minha volta. Quando retomei a consciência, percebi que estava em um leito de hospital. E à minha frente estava um médico que conversou comigo, me acalmando, e disse que meu bebê estava bem. Fiquei ali por alguns dias e me deram alta. E os pensamentos vieram à mente. E agora, para onde vou? Aqui pelo menos tenho onde dormir, o que comer. E nas ruas, o que vou fazer? O médico que me acompanhava perguntou se alguém viria me buscar. Disse a ele que não tinha ninguém. E logo fui direcionada a uma assistente social. Ela conversou comigo e fui encaminhada a um abrigo que ampara mães solteiras e mulheres em situação de risco. Os meses se passaram. Tive o meu bebê, uma menina linda, nasceu bem, graças a Deus. Consegui um emprego por meio período. Continuei no abrigo. Ali encontrei mulheres na mesma situação que a minha, outras até mesmo pior. Pois não tenho que queixar do meu pai. Fui eu que escolhi sair de casa. Agora eu entendo que realmente ele queria me proteger. Eu joguei tudo para o alto, sem pensar nas consequências. Desde que saí de casa, nunca mais o vi. Nem sei se está vivo
e se ainda é pastor. Terminei a faculdade e hoje trabalho como executiva em uma multinacional. Comprei minha casa e ajudo a manter o abrigo ao qual um dia foi meu lar. E esta foi a minha história. Obrigada por me ouvir. Chegamos ao final de mais uma história aqui contada. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário, ok? E muito obrigada pela sua audiência.